E o versículo 7 diz assim: a obra do Consolador. Amém? Diz assim: porém eu vos digo em verdade que eu porém eu vos digo em verdade que vou como vem, que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quanto eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creu em mim, e da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não poderão suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falarão de si mesmo, mas dirão tudo o que tiverem ouvido, que o vos anunciará e há de ouvir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará tudo quanto o Pai tem é meu. Por isto eu disse que hão de receber o que é meu, e vos anunciarei. Um pouco não me verei, e outra vez me vê, porquanto eu vou para o meu Pai. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Jesus queridos, venha abençoar nossa vida nessa noite, mais um dia, Senhor, na tua presença, ou para ouvir, meu Deus querido, a tua palavra, se viver a tua palavra na presença do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, estamos aqui perante uma palavra, glória a Jesus, que são muito importantes. Esta palavra aqui, irmão, aqui está todo o fundamento do cristão, da verdade, glória a Deus. Aqui Jesus falou tudo a verdade, né? Quem guardará as suas palavras, está aqui declarado por Jesus. Jesus falando para os seus discípulos, para os irmãos, que ele voltaria para o Pai, mas mandaria um outro Consolador. Os irmãos sabem, irmãos, que Jesus era a consolação dos apóstolos, do povo daquela época. Quando Jesus falava que ele tinha que voltar para o Pai, né, que as coisas que iam acontecer com ele, os apóstolos entristeciam, ficavam tristes, né? Por isso que São João 14, ele disse: não turbe vossos corações, eu vou para o meu Pai, mas vou preparar o vosso lugar lá. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, mas a de vocês eu vou preparar. Por quê? Porque cada vez que ele falava que ele voltaria para o Pai, os apóstolos ficavam tristes. Então Jesus era a consolação deles, e muitos daquelas pessoas que estavam ali. E aqui ele está dizendo aqui: eu preciso ir para o meu Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir. Mas quando eu for, o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Amém? E aonde estava o Espírito Santo, irmãos? Por que Jesus precisava subir para o Pai, para que o Espírito Santo pudesse vir, glória a Jesus, sobre eles? Amém? Olha aqui em Mateus capítulo 3 e o versículo 13, glória a Jesus. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. E João, porém disse: eu careço ser batizado por ti, tu vem a mim? E Jesus, porém, respondeu e disse: deixa por agora, porque assim se convém, cumpre toda a justiça. Então o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, eis que abriu o céu e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então o Espírito Santo não estava em Jesus. Amém? Veja bem que o Espírito Santo, ele não podia estar na vida dos apóstolos e dos irmãos, porque o Espírito Santo naquele momento ele estava em função de cuidar de Jesus, né? O Espírito Santo estava somente na vida de Jesus, glória a Deus. Por isso que ele disse: eu tenho que ir para o meu Pai, porque senão o Espírito Santo não pode vir. Quer dizer, o Espírito Santo entregaria Jesus ao Pai, né? E depois o Espírito Santo voltaria para a igreja. Você veja bem, glória a Jesus, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 ali, quando Jesus, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo ali, amém? Antes disso acontecer,
que Jesus levou eles no monte, porque Jesus ia subir para os céus. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Jesus disse para eles: agora chegou a minha hora, né? E naquele instante ali uma nuvem pegou Jesus e levou para os céus. Glória a Deus. Mas antes Jesus falou para eles: não apartai de Jerusalém, fique lá até receber as promessas, que era o Espírito Santo. E a Bíblia diz, irmãos, que depois daquele dia ali, que os apóstolos voltaram para dentro de Jerusalém, para a cidade, há cerca de 10 a 11 dias mais ou menos, eles ficaram dentro de um cenáculo orando, buscando a Deus, para que o Espírito Santo viesse sobre eles. Amém? Então veja bem, Jesus subiu para o céu, depois de cerca de 10 dias a 11 dias, então cumpriu a promessa de Jesus. O Espírito Santo desceu na vida dos apóstolos ali, e eles foram cheios do poder de Deus. Amém? Mas Jesus falou para os apóstolos: olha, o Espírito Santo que vai convencer vocês. Amém? Porque os irmãos sabem, irmãos, que Jesus ficou tanto com os apóstolos, que os apóstolos ainda não eram convencidos. Não, os apóstolos estavam pregados, Jesus ainda insistindo na lei. Amém? Os apóstolos, irmãos, Jesus, ele estava na velha tradição ainda que eles tinham, da religião que eles tinham, que era a lei. Glória a Deus. Foi duro para que os apóstolos, irmãos, viessem entender qual era a sua missão, e só poderam compreender isso depois que o Espírito Santo desceu sobre a vida deles. Amém? E veja bem, glória a Jesus, que antes disto, né, eles não acreditaram na ressurreição de Jesus. Não. Mesmo Jesus dizendo que ia ressuscitar, eles não acreditou na ressurreição. Glória a Deus. Mesmo que eles vendo que tudo que Jesus fez, existia uma incredulidade dentro do coração deles. Amém? Mas quando eles receberam o Espírito Santo, essa promessa aqui, que Jesus prometeu para eles, você vai ver que Pedro, irmão, que negou Jesus por uma criada, Pedro que negou por um servo, vai perguntar: mas você é um deles? Você estava com Jesus? Disse: não conheço, não sei quem é. Por 3 vezes ele negou Jesus. Amém? Eles não foram nem na cruz para ver Jesus crucificado, com medo. O único que estava na cruz ali foi João, que escreveu o livro de Apocalipse. Estava do lado de Maria, lá na cruz. O único que foi para a cruz, né, que ficou de frente com Jesus, foi só João. Os demais apóstolos ficaram tudo escondido, com medo de morrer. Eles temiam pelas suas vidas. Amém? Então veja bem que agora, depois que recebe o Espírito Santo, a Bíblia nos mostra, irmão, que Pedro, ele perdeu medos, abriu a sua boca entre aquela multidão, quando o povo disse: esse povo está embriagado, por essa hora do dia, por ser 9 horas do dia, né? Por ser a 3ª hora da manhã, glória a Jesus, esse povo está embriagado. Ele disse: não, esse povo não está embriagado, esse povo recebeu a promessa de Deus. Amém? Eles receberam a promessa de Deus. Olha aqui, que diz aqui Joel, capítulo 2, e o versículo, glória a Jesus, o versículo 28, diz assim: eis que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Também sobre o meu servo, sobre a minha serva, naquele dia derramarei do meu espírito. Pedro pregou essa mensagem aqui, né? Naquele momento ele disse: olha, foi uma promessa de Deus, né? Através de Joel, que Deus derramaria no seu espírito, e hoje cumpriu esta promessa sobre nossas vidas. Amém? Você veja bem, irmão, que o Espírito Santo estava tanto na vida dos apóstolos, que houve uma conversão de quase 3.000 pessoas, aceitaram a Cristo e foram batizados. Não só aceitou, mas foram batizados também no batismo das águas. Amém? Cumprido essa promessa que Jesus está dizendo aqui: o Espírito Santo, ele vai vir e vai convencer vocês do pecado. Amém? Tudo que eu falei, vocês vão compreender e vão entender. Muitas coisas eu tenho para dizer para vocês, mas não adianta eu dizer agora, porque vocês não vão aguentar. Amém? Não vão. Porque um certo dia Jesus estava pregando, glória a Deus, e aquele povo estava ali, e Jesus trouxe uma palavra dura, uma palavra de convenção, uma palavra de arrependimento,
de exortação àquele povo, e o povo começou a ir embora. E Pedro, Jesus falou: Senhor, dura estas palavras. E Jesus disse: que aí também vai. E ele disse: não, Senhor, só tu tem palavra de salvação. Amém? Por quê? Porque os apóstolos ainda não tinham o Espírito Santo, glória a Deus. Mas quando eles recebem o Espírito Santo na vida dele, o Espírito Santo agora convence eles do que é o pecado. O Espírito Santo convence que ele vale a pena ser um crente e ser um cristão, porque não sou eu que convenço o irmão ou a irmã que vale a pena ser um cristão, mas o Espírito Santo de Deus. Por quê, irmão? Glória a Jesus. Porque tudo que fazemos aqui é por fé. Amém? Abandonamos as coisas do mundo por fé. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele nos convence, porque se não for o Espírito Santo, quem que vai nos convencer? Amém? Somente o Espírito Santo. A Bíblia, ela só tem valor, glória a Jesus, na vida de uma pessoa. Ela só se abre para uma pessoa entender quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, a Bíblia é um conto de história, né? Sem o Espírito Santo, a Bíblia é um livro como outros livros. Glória a Jesus, que conta a história dos apóstolos. É uma biografia dos apóstolos, uma biografia de Jesus, conta a história do passado. Mas aquele que tem o Espírito Santo, quando ele olha para a Bíblia, ele vê a Bíblia diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a revelar para ele tudo que está dentro das palavras. Que a Bíblia não é um conto de história, mas a Bíblia é a palavra da salvação que nos prepara para nos levar para os céus. Amém? Aquele que tem o Espírito Santo, irmão, é como a pessoa que vai no espelho, olha como está, né? Para ele sair, se está penteado, se está arrumado. Assim também é a Bíblia. Aquele que tem o Espírito Santo, ele vai na Bíblia, e quando ele olha para a Bíblia, ele enxerga sobre ele o pecado que está na vida dele. Mas quem que mostra para ele? O Espírito Santo. Amém? Então a Bíblia mostra aqui, Jesus está dizendo aqui que o Espírito Santo viria. Olha o cara que disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e dos juízos. Aí ele disse mais: da justiça, porque eu vou para o meu Pai; do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Satanás já está julgado, a sentença do diabo já foi dada. Por isso que o diabo trabalha desesperado. Amém? Não tem mais sentença para o diabo, não tem mais julgamento para Satanás. Ele já está condenado, ele já está julgado. O fim dele é o lago de fogo. Então para ele agora não resta mais nada. Não adianta ele recorrer, porque não tem mais o que recorrer. Amém? O que ele pode fazer agora é lutar o que ele puder de tirar as pessoas para que vai para o reino dos céus. Amém? O que o diabo ainda pensa, irmãos, que quanto mais gente ele ganhar para ele poderá vencer a Cristo. Por isso que um dia ainda vai ter uma guerra, né, com Satanás, com todos os seus adeptos, contra o povo de Deus, porque ele acha que ainda ele pode vencer. Amém? Como ele tentou no reino do céu fazer uma divisão, né, conquistando a terça parte dos anjos do céu com ele, ele achou que ele poderia vencer, e até hoje ele ainda pensa que ele pode vencer, porque para ele não tem mais jeitos. Amém? Então o príncipe desse mundo já está julgado, não tem mais solução para ele. Glória a Jesus. Olha o que diz mais aqui: ainda tenho muitas que vos dizei, mas vós não poderão suportar agora. Então você veja bem, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, irmão, não entra na vida dele o que é palavra de santificação ou de santidade ou de salvação. Tudo que você vai falar para ele, glória a Jesus, ele nega aquilo. Não é assim. Amém? Não é assim. Porque a pessoa que não tem o Espírito de Deus, glória a Jesus, sobre a vida dele, o Espírito Santo, ele só vai enxergar que Deus é amor. Amém? Ele nunca vai enxergar que Deus também é justiça. Ele não vai enxergar que um dia Deus destruiu o mundo com água, que Deus destruiu duas cidades, que eram Sodoma e Gomorra. Amém? Glória a Jesus. Eles não conseguem enxergar esse lado que é a justiça de Deus, né? A pessoa que não tem o Espírito Santo, o inimigo só coloca na vida dele: não, fique tranquilo, Deus é amor, Deus é bonzinho, né? Deus vai passar a mão sobre você. Isso é um engano de Satanás na vida dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, irmão, sem o Espírito Santo,
ele não consegue enxergar, glória a Jesus, as palavras de Deus, que tanto que Deus ele é amor, como também ele é justiça, né? Tanto que ele pode salvar, como também, glória a Jesus, ele pode matar. Amém? Então veja bem aqui, ele está dizendo aqui, olha, tem muitas coisas para dizer para vocês, mas agora vocês não podem suportar, vocês não vão entender, vocês não vão compreender, mas quando vier o Espírito Santo, vocês vão entender. E veja bem que os apóstolos entenderam, quando o Espírito Santo entrou na vida deles, amém? Os apóstolos entenderam o que era o significado da salvação pela graça, da salvação em Jesus, amém? Por quê? Porque o Espírito Santo começou a convencer eles, o Espírito Santo começou a fazer lembrar as palavras de Jesus, o Espírito Santo começou a eles ver o que Jesus pregou lá atrás, né? Eles não, agora estou entendendo, por quê? Porque eles, glória a Jesus, recebeu sobre ele o Espírito Santo. Aí ele diz mais, e quando vier aquele o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade, porque não falarão de si mesmo, mas dirão de tudo que tiver ouvido e que eu vos anunciarei que há de vir. Então ele está dizendo aqui, quando vier aquele o Espírito da verdade, veja bem, quando vier o Espírito da verdade, ele vos falará da verdade, porque vocês vão lembrar de tudo que foi falado para vocês. Então não tem, irmão, não existe, glória a Jesus, nós conseguimos entender a palavra de Deus sem a presença do Espírito Santo. E Joel falou que Deus derramaria do Espírito Santo no final dos tempos, né? Veja bem, no final dos tempos Deus derramaria do seu Espírito e muitas pessoas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões e as pessoas, irmãos, ficarão cheios do poder de Deus no fim dos tempos, amém? E qual é o fim dos tempos? Que essa promessa se cumpriu, né? Se Joel está dizendo que é no final dos tempos e já se cumpriu há 2000 anos atrás, então nós estamos mais no fim ainda, porque se 2000 anos, quando cumpriu essa promessa, né, que profetizou o profeta Joel, que no final dos tempos derramaria do meu Espírito sobre toda a carne, que profetizaria, isso se cumpriu lá em Atos dos Apóstolos, há 2000 anos atrás. Joel já falava o fim do tempo. E hoje, o que é hoje? Glória a Jesus, então nós já estamos chegando, amém? Chegando a hora, glória a Deus, do Espírito Santo entregar a igreja para Cristo, amém? Porque o Espírito Santo, ele vai entregar a igreja para o Senhor, o Espírito Santo vai entregar o irmão para Deus, amém? Agora, tem uma coisa, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, se nós der lugar para ele entrar sobre a nossa vida. Ele não vai pegar você, enfiar uma palavra aqui igual abaixo, não. Ele não vai pegar você lá assim na margem e fazer, ó, você vai ter que entender, entenda aqui. Não, isso não vai acontecer. O Espírito Santo, ele vai entrar na tua vida, ele vai chegar, ele vai bater no teu coração. Se você dá lugar, ele entra e faz morada, a Bíblia disse. Ele faz moradas, e ali ele começa a dar entendimento para você, amém? Ele começa a te convencer do que o que é pecado, o que não é pecados, glória a Deus. Mas ele não entra na tua vida, ele não romba portas, não, ele chega e bate, ele é educado. Se você der lugar, ele entra e faz morada na tua vida e convence você do que é o pecado, amém? O diabo é o contrário, Satanás chega e mete o pé na porta, amém? E entra para dentro, você deixando, não deixando, ele entra e leva mais uma legião com ele, glória a Jesus, e escraviza pessoas, amém? Mas o Espírito Santo é o contrário. O Espírito Santo, ele entra na vida da pessoa e começa a mudar a vida das pessoas. Mas o que é o Espírito Santo? É pular, como muitas pessoas estão falando por aí? Não, amém? Porque eu creio que o Espírito Santo, irmão, não traz escândalos, amém? Como muitas pessoas eu vejo muitas vezes, pessoas pulando, rodeando, botando a mão na cabeça, fazendo um currupio, dizendo que estão cheios de Espírito Santo, pulando do altar, né? Teve um dia eu vi um pegando um púlpito, jogando para cima, jogando. Não é o Espírito Santo, não tem como ser, porque o Espírito Santo, ele não traz escândalos, amém? O Espírito Santo, ele chega sobre as vidas suaves. Você vem para a igreja, você sente ele. Quando você ora, você sente uma transformação, uma graça, amém? Agora, tem muitas pessoas que acham
que recebeu o Espírito Santo e fazer careta, fazer cara feia, glória a Jesus, pular, né? Rolar para o chão, dizer que está cheio do poder de Deus, não, irmão. Você pode ter certeza, o Espírito Santo não age dessa maneira. Amém? Sim, o Espírito Santo entra na vida da pessoa e ele leva a pessoa, glória a Jesus, se gloriar, glória a Jesus, o poder de Deus é tão grande que ele leva a pessoa a buscar a Deus, né? Porque quando os apóstolos receberam o Espírito Santo ali, dentro daquele cenáculo que era cerca de 120 pessoas, falaram com os apóstolos ali, veja bem que eles estavam trancados, né? Mas eu creio que ali já foi uma maneira de Deus fazer eles pregar a palavra, né? Eu acho que aquilo que Deus permitiu, aquele barulhão que teve ali, para o povo ir lá para ver o que estava acontecendo, porque a cidade de Jerusalém fazia a festa do Pentecoste, né? Que era a festa da colheita. Pentecoste, né? Significa 50, amém? Então cada 50, glória a Jesus, era a festa do Pentecoste. Então a festa da colheita, glória a Deus. Então veja bem, irmãos, que quando eles, glória a Jesus, fazia essa festa, então Jerusalém dava muita gente, e Deus escolheu esse dia, né? Esse dia que estava todo mundo ali, de repente escutou aquele barulhão, cumprindo essa mensagem de Jesus aqui para eles, recebeu o Espírito Santo, né? Um falava em línguas, outro profetizava, e a Bíblia diz que ali tinha pessoas de todas as nações, estavam ali, e correu para lá para ver o que estava acontecendo. Certamente seria no meio da cidade, né? Aquele barulhão, porque deve ter estremecido, irmão, porque para tirar um povo de um lugar e levar para o outro, foi um barulhão tremendo, que chegou a tremer talvez aquela cidade, né? E quando chegaram lá, aquele povão olhando, mas o que está acontecendo dentro desse salão aí? Sai os apóstolos, né? E um dizia, esse povo tão bêbados, e eram as 9 horas da manhã, quando isso aconteceu. Glória a Jesus. Aí Pedro tomou a palavra e disse, não estão bêbados não, é muito cedo, e para 9 horas a pessoa está bêbado, né? Eles estão cheios do Espírito Santo, glória a Deus. E o mais engraçado, irmão, que aquelas pessoas que estavam ali, eles entenderam o recado de Deus, amém? Entenderam, aquelas pessoas entenderam aquela linguagem que eles falavam, naquelas profecias, né? Quando eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a profetizar, e eles entenderam na língua deles, amém? O que eles falavam em línguas ali, aquele povo entendia, glória a Deus, né? Se ali tivesse japonês, entendia japonês, se tivesse, ele entendia, amém? Todo aquele povo ali, de cada linguagem, entendeu o recado de Deus. E por que você acha que o Evangelho ele foi esparramando, né? Porque dali saiu muita gente convertida, de muitas nações que estavam ali se converteu, e aquelas nações levou a igreja para outros lugares. Por quê? Porque o Espírito Santo convenceu eles, amém? Eles entenderam no idioma deles, porque o judeu falava somente o idioma deles, glória a Jesus. E aquele povo ali tinha várias pessoas de outras nações, mas o Espírito Santo, através deles, eles entenderam o recado de Deus, amém? Por quê? Porque o Espírito Santo ele é o intérprete, irmãos. Por isso que aquele povo entendeu na linguagem dele. O Espírito Santo ele é um intérprete. Por isso, glória a Jesus, que nós temos que buscar de Deus a interpretação daquilo que vem do Espírito Santo de Deus. Então está dizendo aqui, e quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade. Então não tem como uma pessoa que ele seja um crente e ele não vive na verdade. Não. Se o crente dizer assim, não, e ele está andando de qualquer maneira, glória a Jesus, e ele falta sobre ele o Espírito Santo. Porque o único que pode me convencer, irmãos, glória a Jesus, do pecado é o Espírito Santo, amém? Porque sem o Espírito Santo, irmão, quem que poderá nos convencer? Ninguém. Porque você tem que acreditar na Bíblia. Não tem outro lugar que fala a respeito de Jesus, é somente nesses livros, amém? Não tem outro lugar que fala que Jesus veio a esse mundo e morreu numa cruz, a Bíblia, glória a Deus. Então nós temos que acreditar, e para acreditar nela, nós temos que ter sobre nós o Espírito Santo. Por que tem muitas pessoas hoje que ele tem a Bíblia, mas ele não consegue entender, né? Ele começa a negar a Bíblia. Por que muitas pessoas estão negando a palavra de Deus? Nega. Você lê uma coisa que pega neles, não está errado, não é assim, né? Tudo que você vai falar para eles, tem muitas pessoas
que ele nega, ele não aceita. Por isso que a Bíblia diz que no final do tempo teria comichões nos ouvidos, né? Juntaria doutores para si. Por quê? Porque pessoas se formou, tem muitas pessoas que se formou, teólogos, tem pessoas que passou a estudar a Bíblia e se formou-se como doutor, né? Como eram os escribas, como eram aqueles fariseus, saduceus. Eles eram entendidos, eles tinham uma inteligência tremenda, eles estudavam, principalmente os escribas, mas eles não conseguiam entender, né? Que aquele que estava ali sendo condenado era Jesus, mesmo que eles tinham o Velho Testamento na mão, né? Mesmo que o profeta Isaías dizia: olha, o Messias, o Filho de Deus, ele vai entrar dentro de Jerusalém montado num jumentinho. Amém? Veja bem, o profeta, né, que o judeu queria tanto, que era o profeta Isaías, falou que o Messias entraria dentro de Jerusalém montado num jumentinho, filho de umas jumentas. E aonde Jesus entrou? Montado num jumentinho dentro de Jerusalém. Eles conseguiram entender, eles conseguiram enxergar aquilo ali que o profeta Isaías estava dizendo? Não entenderam. Amém? Eles não entenderam que aquele ali era o Messias, que era o Jesus, né? Que cumpriu aquelas palavras. Naquele momento ali que Jesus entra ali dentro de Jerusalém, montado naquele jumentinho, eles podiam abrir os olhos e dizer: olha, o profeta Isaías profetizou sobre isto, como que isso aconteceu? Realmente ele é o Messias? Não conseguiram entender. Eles entendiam das letras, mas o que nos convence, glória a Jesus, a verdade é o Espírito Santo. Como eles não tinham o Espírito Santo, então eles não conseguiam entender o que era a palavra de Deus. Amém? Então a importância nossa, glória a Jesus, irmãos, nós receber sobre nós o Espírito Santo. Aí ele disse: e ele me glorificará, porque receberá o que é meu, e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que hão de receber do que é meu e o que hão de anunciar. Um pouco não me vereis, outra vez um pouco me verei, porquanto eu vou para o meu Pai. Ele está dizendo: um pouco vocês não vão me ver. Aqui ele estava falando da morte dele. Quando ele morreu, ele ficou 3 dias, os apóstolos não viram Jesus, mas depois de 3 dias que Jesus ressuscitou, os apóstolos passaram a ver Jesus novamente. Amém? E Jesus ficou com eles em cerca de 40 dias na terra ainda, com eles, ensinando para eles o caminho da salvação. Só os apóstolos e os irmãos que via, mas ninguém via Jesus. Amém? Jesus andava dentro de Jerusalém e ninguém via ele. Somente aqueles apóstolos, somente aqueles, glória a Jesus, que continuam acreditando que Jesus realmente era o Filho de Deus. Então esses continuam vendo Jesus e os outros não viram. Amém? Não viram. Os príncipes da sinagoga, os escribas, os fariseus, ninguém viu mais. Só os apóstolos via Jesus. Amém? E os demais não viu. É a mesma coisa no dia de hoje. As pessoas não conseguem enxergar Jesus como uma verdade. Amém? Não conseguem enxergar que Jesus quer de nós. As pessoas ele olha para a Bíblia, como está dizendo aqui, né? Deus, ele é amor. Deus, ele salva, Deus, ele é amor. Hoje o diabo coloca no coração das pessoas e diz: não, pode ficar tranquilo, pai. Jamais Deus vai lançar uma criação sua no inferno, né? É o que muito acontece hoje. As pessoas dizem: não, jamais. Deus vai pegar o homem e mandar para o inferno? Nunca. Deus não vai fazer isso, não. Uma coisa que ele fez com a sua própria mão, vai lançar lá? Vai, porque a Bíblia nos mostra, glória a Jesus, mas eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender que aquela passagem de rico e de Lázaro, né, que aquilo foi verdadeiro. Não. Você pode perguntar para qualquer crente, outro crente aí, que, glória a Jesus, que não seja um crente mesmo, que você veja aqui, que seja uma igreja tradicional, você vai perguntar para ele, o que é aquela passagem do rico e de Lázaro? Eles vão dizer assim: não, aquilo ali foi uma comparação que Jesus fez. Tipo assim, Jesus inventou aquilo ali. Ele não acredita que Lázaro existiu, que o rico também existiu. Eles não acreditam, eles acreditam que aquilo ali, glória a Jesus, foi uma invenção de Jesus. Eles não acreditam que as 10 virgens, né, que Jesus pregou, que aquelas 10 virgens existiu, que aquelas 10 virgens teve realmente aquele casamento, que 5 delas não entrou naquela festa que ela foi contratada. Eles não acreditam, eles falam que aquilo ali foi uma parábola, uma comparação que Jesus fez. Isso quer dizer assim: Jesus inventou das 10 virgens. Amém?
Então, eles não acreditam também que o semeador, que o cara que saiu semeando, né, e semeou a semente, que a semente caiu no meio dos espinhos, que caiu no meio do pedregais, que caiu na boa terra, né, que produziu 30, 60, 100, tudo eles acreditam que seja, glória a Jesus, que Jesus inventou aquilo ali para pregar o evangelho. Amém? E sendo que tudo aquilo ali, o que aconteceu, o rico e Lázaro foi verdade, amém? O filho pródigo foi verdade. Jesus contou aquele do filho pródigo porque Jesus, né, ele conhece todas as coisas. O filho pródigo foi verdade. Existiu essa pessoa, né, esse jovem que largou seu pai, nem pegou a sua herança e foi embora, passou fome e voltou. Existiu isso aí lá em Israel, né? Existiu o bom samaritano que, glória a Jesus, cuidou, né, daquela pessoa, glória a Jesus, que estava ali, que foi maltratado das pessoas que foi roubar ele. E quando Jesus pregou ali, que o bom samaritano cuidou dele, que o levita e o sacerdote passou de longe, largou ele lá para morrer, não cuidou dele, né? Tudo aquilo ali, bom, é verdade, né? Tudo que as parábolas, tudo que Jesus mostrou, que ele pregou, que ele ensinou, tudo aquilo foi verdade, porque Jesus é desde o princípio do fim, desde o princípio do mundo. Então ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas, glória a Deus. Mas nós temos que ter sobre nós o Espírito Santo, que é o Consolador. Se você quer ser um crente, realmente, irmão, tem que buscar o Espírito Santo, amém? Tem que buscar, revestir, buscar o poder de Deus, buscar, porque é um que vai te convencer. Porque, irmãos, não tem nada que convença outra pessoa se não for o Espírito Santo, amém? Não tem, somente o Espírito Santo pode convencer. Senão, nós vira um crente, glória a Jesus, só para carregar a Bíblia, ou nem carregar, né? E quando aquilo que vem nos corrigindo, nós não aceita. Mas se nós tivermos o Espírito Santo sobre nossa vida, nós aceitamos a correção do Senhor, amém? Eu digo para os irmãos, Jesus está voltando, e Ele está às portas, glória a Deus, e qualquer hora nós vai, né? Qualquer hora nós vai. Isso não... Cada dia que passa, irmão, nós estamos perto da morte, amém? Mas para mim a gente toma aí de idade, né? Cada dia que passa, mais perto da morte está. Glória a Jesus, nós estamos caminhando, a morte está nos esperando, ela está nos esperando, glória a Deus. Qualquer hora ela traga, e nós temos que vencer ela, se nós queremos ter a salvação, porque a morte não pertence a Deus, amém? E a Bíblia, igual aquele me canta, quando eu tiver que enfrentar a morte, quando eu tiver que enfrentar ela, e daí? Glória a Deus. Mas se nós temos o Espírito de Deus sobre nossa vida, nós vence ela, glória a Deus. Se nós vencer ela, irmãos, você pode ter certeza que é muito melhor do que ganhar na loteria, glória a Jesus, e morar no céu com Jesus. Que Deus abençoe tudo, e as palmas glorificam o nome de Jesus. Vamos orar a Deus, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor para que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, mais um dia na presença do Senhor. Senhor Jesus queridos, na tua presença estamos aqui, ó Deus, para clamar e suplicar pelo teu nome, pela vida dos irmãos, das irmãs que aqui estão, por aqueles que estão em casa também. Eu abençoo cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus, que receba a presença do Espírito Santo e que possa viver o Espírito Santo sobre as suas vidas. Meu Deus, nós te alegramos na tua presença. Eu te peço, ó Pai, continua falando em cada coração, em cada vida. Eu abençoo todos em nome de Jesus, amém? Mais palmas, glorifica o nome